Prezado aluno, nessa aula vamos falar sobre banco de dados, suas principais características, seu uso dentro do desenvolvimento de software e como ele auxilia a organização de informações dentro das instituições. Para recapitular, o banco de dados é o repositório e reservatório de todos os dados e informações que o cliente ou a organização que utiliza o software armazena para seu uso profissional. O banco de dados é definido como uma coleção de dados ou informações relacionadas entre si dentro de uma forma lógica e coerente, ou baseado em um significado inerente, com uma proposta específica, ou seja, os dados precisam juntos fazer sentido de gerar uma informação. Para ficar mais claro, para aqueles que confundem dados com informação, os dados são como os genes da informação. Por si só isolados, não têm um significado, como, por exemplo, o dado 29. É um número, mas sem contexto e sem um significado, ele não faz sentido nenhum, não é mesmo? Agora, informação tem um valor semântico, um significado, que quando juntamos em dados que antes isolados não possuíam propósito, mas que juntos possuem um significado, como, por exemplo, se eu disser, minha idade é 29. Veja que agora eu atrelei outros dados a meu dado 29 e criei a informação de que minha idade é 29 anos. Quando falamos de dados, nos referimos a nomes, telefones, CPF, números de série, códigos de qualquer outra informação atrelada a um objeto com o qual o nosso software trabalha, principalmente se o elemento for armazenado e tiver seus dados transitados dentro dos módulos do nosso software, centenas ou até milhares de vezes. Os bancos de dados são componentes importantes de softwares e funcionam como armazém de informações que se cruzam e se relacionam entre si, atrelados aos objetos com os quais nosso sistema trabalha. Os bancos de dados surgem como necessidade quando uma organização tem um enorme aumento do volume de informação com o qual trabalha, ou começa a encontrar dificuldade de gestão nas informações existentes. Com isso, o banco de dados surge para tornar dinâmico o acesso e organização de dados em escala gigantesca. Dessa forma, ele diminui o espaço ocupado pela informação, compactando e organizando melhor os dados dentro do sistema. Também visa facilitar a atualização e o acesso das informações já existentes, aumenta a velocidade de pesquisa. Se ainda tivéssemos que procurar em pastas e fichas físicas um papel específico por horas, por exemplo, imagina. E por último, a maior vantagem do banco de dados: o sistema possui um bloqueio nativo de cadastros duplicados e redundância de informações. O banco de dados vai evitar que o mesmo cadastro seja realizado duas vezes, evitando que um espaço precioso seja desperdiçado com cadastros desnecessários, duplicados ou incompletos. O banco de dados é definido como uma coleção de dados ou informações relacionadas entre si dentro de uma forma lógica e coerente, baseado num significado inerente com uma proposta específica. Ou seja, como eu falei, precisam juntos fazer sentido para gerar uma informação. Além de informações e dados, também trabalhamos com metadados, que são dados sobre outros dados e têm a função de descrever a estrutura do banco de dados primário. São armazenados no catálogo do banco de dados e servem para localizar, identificar, gerenciar e compreender os dados do banco. Vocês poderão ver até agora que o banco de dados, por trabalhar justamente com os dados, que são combustível dos sistemas de informação de uma organização, seu projeto é tão importante quanto a engenharia de requisitos que a precede. A elaboração da estrutura que será utilizada para armazenar e gerenciar os dados deve ter máxima delicadeza, mas mesmo que o usuário utilize um software ou um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados muito bom, um banco de dados mal feito irá atrapalhar todo o desempenho e velocidade do programa. O projeto adequado requer que haja precisão e coerência na previsão de utilização do banco de dados. É importante, por exemplo, que no projeto seja definido se o banco de dados será relacional ou hierárquico. O banco de dados relacional é onde as informações se relacionam entre si, de forma multilateral e sem limitação de relações. Já o banco de dados hierárquico contém seus objetos e informações organizados em uma hierarquia de acesso, onde um objeto só pode se relacionar com aquele que é anterior a ele ou que é posterior, mas não pode se relacionar com o que está acima daquele com o qual ele se relaciona ou aquele que está imediatamente após ao que está abaixo dele. Deu para entender mais ou menos?
Também é caracterizado por ser uma estrutura de dados em que cada tipo de registro só tem apenas um possuidor anterior. Existe ainda o modelo de rede, que é uma extensão do modelo hierárquico. A estrutura é basicamente a mesma, e os dados são representados por uma coleção de registros e os relacionamentos são feitos por meio de links representados por um diagrama constituído de caixas e linhas, que possuem um pouco mais de liberdade de relacionamento do que apenas um modelo hierárquico. Bom, já falamos sobre os bancos de dados relacionais e os hierárquicos, mas também existem os modelos de entidade e relacionamento, modelo de dados baseado em objeto, semi-estruturado e etc. A modelagem de dados do nosso sistema vai exigir que tenhamos total certeza dos requisitos e usos pelos stakeholders da organização. Ela vai transformar os elementos com os quais trabalhamos nos requisitos em objetos característicos de sua linguagem. Após o levantamento e análise das necessidades, iremos criar o projeto conceitual do banco de dados, que será um esquema de operações que serão feitas. O modelo conceitual trabalha com as representações com alto nível de abstração dos objetos e elementos que comporão o banco de dados nesse momento. Ainda não falamos do SGBD, que será utilizado, pois o modelo conceitual trata de uma abstração que independe de compilação de sistema. Em outras palavras, estamos falando dos objetos reais que serão traduzidos para informações de sistema. Ele é desenvolvido logo de cara para tornar mais fácil o projeto do banco de dados. E nem a gente trata de peneirar a quantidade de organização dos dados. Especificamos quais os dados que deverão ser ou não armazenados e relacionados no banco. É nesse momento que prestamos atenção na semântica da aplicação, pois, como eu falei, é preciso ter clareza e utilizar sempre a ideia e o vocabulário mais correto para se referir às informações, pois ambiguidade ou informação incompleta vão arruinar todo o projeto de software. Esse projeto conceitual depois será transformado no projeto lógico do banco de dados, em que estabelecemos o esquema lógico baseado no diagrama de entidade e relacionamento e modelo entidade e relacionamento. A parte lógica já começa a representar os dados em uma estrutura lógica de armazenamento, também chamamos de modelos de bancos de dados. São modelos relacionais, modelos hierárquicos ou de árvore e modelos orientados a objetos. Uma vez com o projeto lógico em mãos, podemos finalmente então seguir para transformá-lo em um projeto físico, especificando as transações, rotinas e o dicionário de dados. Pessoas cadastradas, funcionários, produtos e outros elementos que podem ser considerados objetos abstratos ou concretos que existirão dentro do sistema se transformarão em entidades. Na modelagem de dados, entidades são objetos do mundo real traduzidos como objetos dentro do sistema para serem trabalhados nas operações do mesmo. Essas entidades possuem atributos que a caracterizam de forma única e, ao mesmo tempo, nos provêm dados que utilizaremos para modelar o banco de dados do nosso sistema. Uma entidade usuário, por exemplo, pode possuir os atributos nome, login, senha, mas sempre haverá um dado, um tipo de código identificador dentro do banco de dados de cada registro individual, que será a chave primária. No exemplo, na entidade grupo é o ID. Será um dado único, sem repetição, para cada grupo criado. Quando falamos de bancos de dados, significa que teremos uma tabela usuário em que cada linha se transformará em um cadastro de um usuário individual e cada coluna será um desses dados que serão preenchidos depois. Essas tabelas e o relacionamento entre elas é o que compõe a base do banco de dados com os relacionamentos, que significam como essas tabelas interagem umas com as outras baseado nas ações dos usuários. Um exemplo seria a entidade paciente, que poderia se relacionar com uma entidade prontuário, já que numa situação real, sabemos que todo prontuário se refere a um paciente médico ou médico. Esses relacionamentos também estarão ditados pela cardinalidade, ou seja, quantos elementos se relacionam com quantos. É preciso ver com detalhes, de uma forma mais ilustrada, como é o desenho de um diagrama de entidades e relacionamentos para se compreender e se utilizar da melhor forma o desenho para a modelagem de dados. O modelo de entidade e relacionamento é o mais comum no mercado. Ele trabalha com simulações para o projeto, chamados de mini-mundos, onde, sob observação, são verificadas mudanças que gerarão alterações na base de dados. O modelo entidade e relacionamento se caracteriza pela coleção de objetos básicos que, como falamos, são chamados de entidades, e nos relacionamentos que existem entre esses objetos.
Durante a fase de levantamento de requisitos e também da modelagem do banco de dados, é desenhado esse diagrama de entidades e relacionamentos, que estabelecemos como serão as relações entre as entidades que comporão o software. Os elementos no diagrama se caracterizam por qual relacionamento possui um com o outro, qual é a natureza de sua definição, se ele é um objeto, ou uma ação, ou um evento, e quantas relações podem ocorrer entre um elemento e outro. Ok? Com isso, finalizamos a aula de modelagem de dados e vejo vocês na próxima aula.